O que começou com pequenos crimes no Texas transformou-se em um dos episódios mais sinistros do Velho Oeste. Thomas Black Jack Ketchum participou de assaltos a trens e confrontos com autoridades locais, tornando-se um fora-da-lei notório. Mas o que levou um trabalhador comum a cruzar a linha da legalidade e se tornar um criminoso procurado? E o que realmente aconteceu no dia de sua execução, marcada por um erro grotesco que entrou para a história? Conheça a verdadeira trajetória de Black Jack Ketchum, o fora-da-lei que encontrou um fim tão estranho quanto trágico. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Infância e juventude no Texas, as origens de um fora-da-lei. Thomas Edward Black Jack Ketchum nasceu em 31 de outubro de 1863, no condado de San Saba, Texas. Sua infância foi marcada pela perda precoce dos pais. Seu pai, Greenberry Ketchum, faleceu aos 48 anos, quando Thomas tinha apenas 5 anos, e sua mãe, Temperance Catherine Wydick Ketchum, morreu quando ele contava com apenas 10 anos. A orfandade em tenra idade moldou profundamente seu caminho. Thomas era o caçula, mas o número exato e a composição familiar não são amplamente documentados em fontes históricas confiáveis. Seus pais encontram-se sepultados no cemitério de China Creek, no condado de San Saba, Texas. A vida dos irmãos Ketchum tomou rumos distintos. O mais velho, Greenberry Jr., trilhou um caminho de sucesso e respeitabilidade, tornando-se um próspero pecuarista e criador de cavalos, reconhecido em sua área de atuação. Samuel, outro irmão mais velho, chegou a se casar e ter 2 filhos, mas abandonou a família quando o filho mais novo tinha apenas 3 anos, uma decisão que prenunciava uma vida errante. Thomas e Samuel trabalharam como cowboys antes de ingressarem no crime, uma profissão que os levou por vastas extensões do oeste do Texas e do norte e leste do Novo México. Essa vida itinerante, conduzindo gado por longas distâncias, proporcionou-lhes um conhecimento íntimo do terreno, das rotas e das comunidades de colonos e fazendeiros da região. Essa familiaridade seria crucial em suas atividades futuras, embora de forma ilícita. A escalada do crime, de cowboys a salteadores de trem. A transição da vida de cowboy para a de fora da lei parece ter sido gradual, mas um dos primeiros registros significativos de suas atividades criminosas data de 1892. Naquele ano, Thomas, já conhecido como Black Jack, e seu irmão Samuel, juntamente com outros indivíduos que formariam o núcleo inicial da gangue Ketchum, tomaram conhecimento de que um trem da ferrovia Atchison, Topeka, em Santa Fé, transportava um substancial carregamento de dinheiro. O alvo era uma folha de pagamento destinada a Deming, Novo México. A gangue planejou e executou uma emboscada nos arredores de Nut, uma estação de água situada a cerca de 32 quilômetros ao norte de Deming. O assalto transcorreu com a típica audácia dos bandidos do Velho Oeste. A gangue parou o trem sob a mira de armas e conseguiu subtrair aproximadamente $20 mil. Contudo, a sorte não foi completa. O condutor do trem, em um ato de bravura silenciosa, conseguiu escapar despercebidamente e alcançar a estação de Nut, de onde enviou um telegrama solicitando ajuda. Rapidamente, uma patrulha de Lake Valley, a 29 quilômetros ao norte, foi mobilizada e partiu em perseguição. No entanto, ao chegarem ao local do roubo, os assaltantes já haviam se dispersado e buscado refúgio em seus esconderijos seguros. Black Jack, em particular, fugiu rapidamente em direção ao Arizona. Os $20 mil roubados jamais foram recuperados.
Quase 3 anos depois, em 12 de dezembro de 1895, o nome de Thomas Ketchum voltou a ser associado a um crime grave, dessa vez com um desfecho fatal. Ele e outros homens se envolveram no assassinato de John N. Jap Powers, um vizinho no condado de Tom Green, Texas. Embora haja relatos divergentes sobre quem desferiu os tiros fatais, Tom Ketchum admitiu posteriormente ter participado do crime, alegando que foi contratado para a execução. Independentemente dos detalhes exatos, o assassinato forçou Tom e Sam a fugirem do Texas e retornarem ao território do Novo México para escapar da lei. A gangue Ketchum, no Novo México. Roubos, tiros e tragédias. No Novo México, os irmãos Ketchum e sua gangue desenvolveram uma reputação peculiar. Longe dos trilhos do trem e das trilhas empoeiradas, eles eram figuras relativamente conhecidas e, de certa forma, até bem-vindas em bailes, eventos sociais e saluns do Nordeste do estado. Descritos como jovens de boa aparência, montando cavalos de qualidade e ostentando dinheiro, que presumivelmente provinham de suas atividades ilícitas, eles se apresentavam como cowboys prósperos. Sua presença em eventos locais em cidades como Elizabethtown e Cimarron, frequentando estabelecimentos notórios como o Lambert's Inn, hoje o histórico St. James Hotel, era marcada por modos educados que encantavam as mulheres locais. A verdadeira identidade desses charmosos cowboys, como membros de uma perigosa gangue de fora da lei liderada por Black Jack Ketchum, só seria revelada às comunidades locais após suas capturas. Após deixarem o Texas no final de 1895, os irmãos Ketchum trabalharam por um período no renomado Bell Ranch. Contudo, essa fase de aparente legalidade durou apenas até por volta de junho de 1896, quando se demitiram de forma abrupta, roubando suprimentos da fazenda antes de partirem. Poucos dias depois, em 10 de junho de 1896, eles apareceram no pequeno povoado de Liberty, Novo México, localizado ao norte da atual cidade de Tucumcari. Durante a noite, os irmãos Ketchum assaltaram a loja e a agência dos Correios locais, propriedades dos irmãos Levi e Morris Herstein. Após o roubo, eles fugiram em alta velocidade em direção ao rio Pecos, sendo perseguidos por Levi Herstein e um grupo de outros homens. A perseguição culminou em um tiroteio nas margens do rio Pecos. O confronto foi brutal e desigual, resultando na morte da maioria dos membros da patrulha que os perseguia. Os irmãos Ketchum, vitoriosos no embate, seguiram então para o oeste, em direção ao Arizona, onde em certas ocasiões chegaram a cavalgar e colaborar com o famoso bando de Butch Cassidy, conhecido como o Wild Bunch, indicando uma rede mais ampla de fora da lei operando no sudoeste. Aparentemente, a gangue Ketchum desenvolveu uma predileção e uma sensação de segurança ao operar em uma área específica do Novo México, entre Folsom e Des Moines. Essa região era estratégica, pois uma antiga estrada de carroças cruzava os trilhos da ferrovia Colorado and Southern, perto de Twin Mountain. Eles refinaram sua tática de assalto a trens nessa localidade. O método habitual consistia em parar o trem, desengatar os vagões de correio e encomendas, e então levá-los por cerca de 2,5 quilômetros adiante, nos trilhos, antes de saqueá-los com calma. Em 3 de setembro de 1897, Black Jack e sua gangue colocaram esse plano em prática novamente. Roubaram mais um trem, obtendo um butim considerável, estimado em cerca de $20 mil em ouro e $40 mil em prata. Após o assalto, eles escaparam e se esconderam em uma caverna ao sul de Folsom, onde permaneceram em segurança até o dia seguinte. A gangue continuou ativa, mas em 11 de julho de 1899, um assalto a trem ocorreu em Folsom,
sem a participação de Black Jack. Após acamparem na nascente do Dry Canyon, no nordeste do Novo México, Sam Ketchum, Bill Carver e Elsa Lay visaram outro trem da Colorado and Southern. Dessa vez, o roubo rendeu cerca de $50 mil. Uma patrulha foi rapidamente formada e seguiu o rastro dos bandidos até um esconderijo nas proximidades de Cimarrón, Novo México. No confronto que se seguiu, os fora da lei demonstraram estar melhor equipados, utilizando rifles de alta potência e a recém-introduzida pólvora sem fumaça, que não denunciava suas posições com nuvens de fumaça, ao contrário das armas convencionais de pólvora preta usadas pela patrulha. Apesar da vantagem tática, Sam Ketchum e Elsa Lay foram feridos durante o tiroteio e acabaram capturados. A patrulha, no entanto, sofreu perdas mais severas. 2 de seus membros, incluindo o xerife Edward Farr, foram mortos e outro ficou ferido. Sam foi levado sob custódia para a penitenciária de Santa Fé, mas o ferimento que sofreu evoluiu para gangrena. Tragicamente, ele faleceu em 24 de julho de 1899, apenas 13 dias após o tiroteio, e foi sepultado no cemitério Odd Fellows, em Santa Fé. Elsa Lay, o outro capturado, foi preso em 16 de agosto e subsequentemente julgado e condenado pelo assassinato do xerife Ed Farr. Sua sentença foi a prisão perpétua. Bill Carver conseguiu escapar do cerco e continuou sua vida no crime, voltando a cavalgar com o Wild Bunch. O último assalto e o trágico fim em Clayton. Thomas Black Jack Ketchum, aparentemente sem saber do trágico destino de Sam, decidiu realizar uma última e audaciosa tentativa de assalto a trem por conta própria. A data escolhida foi 16 de agosto de 1899, apenas um mês após o tiroteio em Cimarrón. Ele esperou em uma caverna ao sul de Folsom até o anoitecer, então cavalgou até o local onde planejava interceptar o trem. Seu plano era subir no trem pelo lado cego do vagão de bagagem e forçar a tripulação a parar para desengatar os vagões de correio e encomendas, replicando a tática bem-sucedida do passado. Contudo, o azar começou a rondar Black Jack. Ele conseguiu entrar na locomotiva, sacou sua pistola contra o maquinista e o foguista, obrigando-os a parar o trem. Mas, em um erro crucial de cálculo ou julgamento, ele escolheu um ponto de parada em uma curva apertada. Essa posição geográfica tornava fisicamente impossível desengatar os vagões, frustrando a parte crucial de seu plano. Para piorar a situação de Black Jack, o condutor daquele trem específico, Frank Harrington, já havia tido seus trens assaltados 2 vezes anteriormente pela gangue Ketchum. Farto da situação e demonstrando notável coragem, Harrington pegou sua espingarda e se dirigiu ao vagão de bagagens. Cuidadosamente, ele abriu a porta, apontando a arma para Black Jack. Tom Ketchum reagiu rapidamente, disparando sua pistola em direção ao condutor, mas errou por pouco. No entanto, Harrington também disparou simultaneamente. O tiro da espingarda atingiu o cotovelo direito de Black Jack com força devastadora, quase decepando seu braço. Gravemente ferido e incapacitado, Tom caiu para trás, para fora do trem, rolando pela encosta abaixo. Harrington, por sua vez, instruiu o maquinista e o foguista a retomar a viagem o mais rápido possível. O trem seguiu seu caminho, parando em cada estação ao longo da rota. Em cada parada, o condutor Harrington relatava a tentativa de assalto e a situação de Black Jack, solicitando às autoridades locais que organizassem buscas por um homem gravemente ferido nas proximidades do local do crime. Mais tarde, Ketchum relataria a dificuldade de sua fuga após ser ferido. Tentei 1 dúzia de vezes montar no meu cavalo, mas estava fraco demais. Exausto e tonto pela dor excruciante e pela perda de sangue, ele se sentou e esperou o inevitável, a chegada da patrulha.
No início da manhã seguinte, com o sol despontando no horizonte, um trem de carga que vinha de Folsom passou pela área onde a tentativa de assalto havia ocorrido. A cerca de 90 metros dos trilhos, a tripulação avistou um homem, visivelmente debilitado, que acenava com o chapéu preso à ponta de seu rifle em um sinal de rendição ou pedido de ajuda. Quando o trem parou e o condutor e o guarda-freios se aproximaram, Blackjack, apesar de seu estado, ainda sacou a arma. O condutor, mostrando compaixão, disse: "Só viemos para te ajudar, mas se é assim que se sente, vamos embora." Blackjack, ciente de que estava derrotado, respondeu: "Não, rapazes, estou acabado, levem-me." Embora outras versões creditem o xerife Saturnino Pinar a honra da captura, Blackjack foi levado ao trem, acomodado no vagão final e transportado para Folsom. Inicialmente, Blackjack tentou ocultar sua identidade, alegando chamar-se George Stevens e que aquela havia sido sua primeira e inepta tentativa de assalto. Foi levado no primeiro trem de passageiros para Trinidad, Colorado, onde foi internado no Hospital San Rafael. Lá, devido à gravidade do ferimento, seu braço direito precisou ser amputado. Assim que sua condição permitiu viajar, foi transferido para Santa Fé para maior segurança. Posteriormente, foi levado para Clayton, no condado de Union, Novo México, onde seria julgado. Ele se declarou inocente da acusação de assalto a trem, mas o juiz, baseado nas evidências, o considerou culpado. Thomas Edward Blackjack Ketchum foi então sentenciado à morte por enforcamento. A execução de Blackjack foi adiada em diversas ocasiões, gerando um clima de expectativa na região. As autoridades, temendo que remanescentes da antiga gangue pudessem tentar libertar Tom, decidiram finalmente marcar o enforcamento para a manhã de 26 de abril de 1901, às 8 horas. O evento rapidamente se transformou em uma atração pública, um espetáculo macabro que atraiu pessoas de toda a região. As lojas da cidade fecharam, enquanto os salões permaneceram abertos e lotados, com a população ávida por testemunhar o desfecho da vida do famoso fora da lei. A morbidez do evento chegou ao ponto de oficiais locais supostamente venderem ingressos para assistir ao enforcamento e pequenos bonecos de Ketchum pendurados em palitos como souvenirs. No entanto, a cidade de Clayton não possuía experiência prévia em execuções por enforcamento. Houve um considerável debate e incerteza sobre o comprimento adequado da corda para garantir uma morte rápida e humanitária pela quebra do pescoço. Na noite anterior à execução, a corda foi testada com um saco de areia pesando 90 quilos, o que, como se provaria tragicamente, forneceu um ensaio inadequado. Finalmente, às 13h13, embora o horário possa variar em diferentes relatos, Thomas Blackjack Ketchum foi conduzido ao cadafalso. Enquanto ajustavam o capuz sobre sua cabeça, Ketchum, demonstrando uma bravata final, disse: "Vamos logo, rapazes, acabem com isso." O xerife Garcia, responsável pela execução, desferiu 2 machadadas que cortaram a corda de retenção da armadilha e Tom Ketchum despencou pela abertura. Infelizmente, a inexperiência dos executores resultou em um erro fatal no cálculo do drop, à altura da queda e na flexibilidade da corda, que se tornou rígida como arame após o teste com o saco de areia. Quando Blackjack caiu, o impacto foi tão violento que resultou em sua decapitação instantânea. O capuz, preso à gola de sua camisa, foi o único elemento que impedia que a cabeça se separasse completamente do corpo e rolasse pelo cadafalso. Poucos minutos após a queda, o médico presente declarou sua morte. Em um esforço para restaurar uma aparência de integridade ao corpo antes do sepultamento, a cabeça foi grosseiramente costurada ao tronco. Thomas Blackjack Ketchum foi enterrado apressadamente às 14h30 no cemitério Booth Hill de Clayton.
Décadas depois, nos anos 1930, seu corpo foi transferido para o novo cemitério municipal de Clayton, onde repousa até os dias atuais.